Conto: O Lugar Silencioso, de Isaac Asimov. Emanuel Rubin, anfitrião do jantar dos viúvos negros naquela noite, parecia ter acordado como o pé esquerdo e dando pontapés até na sombra. Insistiu na insignificância da álgebra com Roger Alsted, professor de matemática numa escola do primeiro grau, denunciou o sistema de patentes a Geoffrey Avalon, advogado de patentes, negou a validade da aplicação da teoria quântica à estrutura molecular a James Drake, o químico, salientou a inutilidade da espionagem nas modernas operações de guerra a Thomas Trumbull, experto em códigos secretos, e, por fim, enquanto colocava umas cerejas no sundae, observava Mário Gonzalo, que, com facilidade e perfeita habilidade, esboçava uma caricatura do convidado da noite. Disse-lhe que ele não entendia nada de caricaturas. Trumbull, o que tinha menos paciência, dentre todos os viúvos negros, para aguentar Rubin nos seus piores momentos, não se conteve e disse: "Mas que diabos está acontecendo com você, Manny? Todos estamos acostumados a ouvi-lo berrar aos quatro ventos suas opiniões sempre contrárias, ou então a pegar para Cristo um ou outro de nós na tentativa de defender algum ponto de vista indefensável. Mas hoje você está aporrinhando todo mundo." Foi o convidado de Rubin que respondeu a Trumbull em voz baixa. Aliás, esta foi praticamente a primeira vez em que ele abriu a boca para falar alguma coisa. Era um homem jovem, ao que parecia de uns 30 e poucos anos, cabelos lisos, loiros, olhos azul claros, as maçãs do rosto salientes e um sorriso que parecia se esboçar com facilidade, mas que tinha qualquer coisa de triste. Seu nome era Theodore Jarvik. Senhores, temo que a culpa seja minha, se é que se pode culpar alguém por tomar uma atitude profissional. Há pouco tempo passei a ser o editor de Manny e fui forçado a lhe devolver para revisão o manuscrito de seu trabalho mais recente. Para uma revisão criteriosa, resmungou Rubin. Cheguei a sugerir que ele cancelasse o convite para esta noite, disse Jarvik com seu sorriso triste, supondo que Manny não fosse querer olhar na minha cara tão cedo. Gonzalo ergueu as sobrancelhas e disse: "Manny não se incomoda com essas coisas. Todos nós já ouvimos dizer mais de 1000 vezes que o escritor verdadeiramente profissional deve enfrentar com calma e segurança o fato de ter de rever sua obra, ou mesmo de tê-la rejeitada por um editor. Ele diz que uma forma de você identificar um escritor amador ou iniciante é observar que, para ele, cada palavra é sagrada." "Ora, calha a boca, mano", disse Rubin, visivelmente irritado. "Você não sabe dos detalhes." "É verdade. Podem deixar que Manny e eu vamos acabar resolvendo o problema", disse Jarvik. Avalon, do alto de seus quase 1,90 metros, comentou com sua voz de barítono baixo: "Uma curiosidade, Manny. Por acaso você já chamou o Sr. Jarvik de garoto pretensioso?" "Ah, pelo amor de Deus", disse Rubin, enrubescendo. Não chamou, Sr. Avalon, mas pensou bem alto", disse Jarvik. "Isto não é verdade", exclamou Rubin com a voz no ponto máximo da sua considerável escala de decibéis. "Vamos acabar estragando esta noite", disse Drake num tom de resignação. "Você vai ficar o tempo todo com esse humor tão desagradável, Manny, que, o dia em que eu for uma pessoa desagradável", começou Rubin, mas foi interrompido por Henry, aquela pérola inestimável de garçom. "Cavalheiros, por favor, tomem os seus lugares. O jantar está servido." Justiça seja feita. Rubin fez o possível para se controlar durante todo o jantar. Seus olhos faiscavam por detrás das grossas lentes dos óculos, sua escassa barba estava eriçada e ele lentes dos óculos, sua escassa barba estava eriçada e ele resmungava sem parar. Mas conseguiu falar pouco e deixar a palavra aos outros. Gonzalo, sentado ao lado de Jarvik, disse ao convidado: "Perdão, mas o senhor está cantarolando sem parar." Jarvik enrubesceu novamente, o que não era muito difícil de acontecer, já que tinha a pele bem clara. "Desculpe-me, não tive a intenção de perturbá-lo." "Não que isto me perturbe. É que não consigo reconhecer que melodia o senhor está cantarolando. Também não sei que melodia é esta. Acho que só estou improvisando." "É mesmo?" E Gonzalo ficou quieto pelo resto do jantar até que o tilintar de uma colher batendo num copo d'água marcou o início da sessão de perguntas ao convidado. "Posso me oferecer voluntariamente para inquiridor da noite?" perguntou Gonzalo. "Por mim, pode", resmungou Rubin, que, como anfitrião, tinha incumbência de apontar um inquiridor. "Só não lhe pergunte como ele justifica a sua existência. Não há no mundo um único editor capaz de fazê-lo." "Pelo contrário", disse Gonzalo, "qualquer editor que tenha devolvido o manuscrito seu para revisão já justificou sua existência pelo menos uma centena de vezes."
Posso sugerir que continuemos com a sessão de perguntas, em vez de ficarmos dando alfinetadas uns nos outros? Perguntou Halstead. Gonzalo bateu com a mão na manga da jaqueta, desta vez de um tecido de xadrez espalhafatoso, como se para afastar uma poeira que existia mais na sua imaginação do que na realidade. Depois disse: muito bem. Senhor Jarvik, ao longo do jantar perguntei-lhe que melodia o senhor estava cantarolando, e o senhor respondeu que estava improvisando. Não creio que sua resposta estivesse de todo correta. Depois que lhe fiz a pergunta, ouvi-o cantarolando por 2 ou 3 outras vezes, e sempre a mesma melodia. Agora que o senhor está na berlinda, seu dever dar respostas completas e honestas. Espero que Manny tenha lhe explicado as regras do jogo. Portanto, repito minha pergunta: qual era a melodia que o senhor estava cantarolando? Que pergunta estúpida é esta? Interveio Trumbull. Gonzalo voltou-se para Trumbull e fitou com arrogância. Como inquiridor, acho que posso perguntar o que julgar condizente com a dignidade humana. O anfitrião é quem decide. Prossiga, Mário, disse Rubin, que fora chamado a opinar. Prossiga com as perguntas. E deixe-o em paz, Tom. Responda a pergunta, Sr. Jarvik, disse Mano. E quando viu que Jarvik ainda hesitava, Gonzalo completou: vou ajudá-lo. A melodia é esta. E cantarolou alguns compassos. Imediatamente, Avalon disse: conheço isto. É The Lost Shore, uma música de Arthur Sullivan dos musicais de Gilbert Sullivan. Fora esses musicais, Sullivan é conhecido apenas por 2 outras canções. Uma é Onward, Christian Soldiers, e a outra é a que acabei de mencionar, The Lost Shore. Era ela que você estava cantarolando, Jarvik? Acho que sim. Nunca aconteceu de os senhores levantarem com uma música na cabeça e de ela os acompanhar o dia inteiro? Todos os presentes concordaram em coro. É um problema universal, sentenciou Avalon. Bem, toda vez em que me vejo no meio de muito barulho, essa canção me vem à cabeça e parece não querer mais sair, disse Jarvik. Drake deu uma risadinha. Se o senhor for tratar de negócios com Manny, terá de cantarolar esta melodia até que um dos dois morra. A canção tem alguma coisa a ver com esse problema de barulho? Quis saber Gonzalo. Como é a letra? Na verdade, só sei alguns trechos. Pois eu sei a letra, disse Avalon. Por favor, não tente cantar nada, exclamou Trumbull, subitamente alarmado. Avalon, cuja voz todos sabiam que se parecia com o lamento de um jacaré ao sol, respondeu com dignidade: vou recitar a letra, de autoria de uma senhora chamada Adelaide Anne Procter, a respeito de quem não sei absolutamente nada. É assim, ele pigarreou. Sentei-me ao órgão um dia, eu estava cansado, inquieto, e meus dedos erraram preguiçosamente por sobre as teclas sonoras. Não sei o que toquei, ou o que sonhei naquele dia, só sei que toquei um acorde, cujo som era o de um grande amém. Ele inundou o entardecer carmim, como o acorde final de um salmo de anjos, e aplacou o tormento do meu espírito com um toque de infinita calma. Calou a dor do meu peito, como o amor que supera a rivalidade. Parecia o eco distante da harmonia que nossas vidas dissonantes tiveram um dia. Reuniu os sentidos confusos numa única e perfeita paz, e, vibrando, desfez-se em silêncio, como se não quisesse cessar. Procurei, mas em vão, aquele acorde divino perdido, que veio da alma do órgão e na minha entrou. Pode ser que na morte eu ouça de novo nas palavras do glorioso anjo, pode ser que só no céu volte a escutar aquele imenso amém. Fez-se um breve silêncio. Sabem, estou pensando numa coisa, disse Halstead. Não sei quantos acordes diferentes podemos tirar de um órgão grande, considerando-se todos os diversos registros que podemos puxar ou empurrar e todas as outras combinações de pedais. Suponho que realmente seja um número bastante grande de combinações e acho que dificilmente conseguiríamos encontrar um acorde em particular procurando a esmo no instrumento. Deixemos para sua inclinação pela matemática o cálculo do número exato de acordes, disse Rubin, impaciente. Quanto a você, Ted Jarvik, pelo menos dá para ver por que cantarola essa canção toda vez que está no meio do barulho. Todo aquele palavreado sobre calma infinita, paz interior, vibração que se desfaz em silêncio. É claro que é a sua mente que pede esta canção. Não, não é isso, disse Jarvik em voz baixa, enquanto balançava a cabeça. Ahá! Exclamou Gonzalo, triunfante. Eu sabia. Eu sabia. Tem um sexto sentido para essas coisas. O que é? O que a canção significa para o senhor? Quieto, Mário, disse Avalon. Bem, Sr. Jarvik, se Mário conseguiu tocar numa ferida,
Ema alguma coisa sobre a qual o senhor não gosta de falar, peço-lhe que o faça assim mesmo. Asseguro-lhe que nada sairá de entre essas quatro paredes. Confuso, Jarvik olhou ao redor para os viúvos negros. Porque isto tinha de vir à baila. E uma pequena ferida, sim, mas posso falar sobre ela sem problemas. Só que se trata de uma coisa que interessa única e exclusivamente a mim. Isto o senhor não pode afirmar com tanta segurança, disse Gonzalo com um sorriso nos lábios. Henry encheu novamente os cálices de brande. Jarvik suspirou e começou: sou um homem tranquilo, conforme os senhores mesmos podem ver. Todo mundo vive me dizendo que transmito esta sensação de tranquilidade. E é uma ironia que uma pessoa como eu tenha que morar e trabalhar em Manhattan, mas a gente precisa ganhar a vida de alguma forma, não é mesmo? Sou solteiro. Não tenho mulher nem filhos para sustentar, pelo menos não ainda, e posso me dar alguns luxos de vez em quando. Assim, 2 ou 3 vezes por ano tiro uma semana de férias e vou para uma estância ao norte do rio Hudson. É uma propriedade muito grande, com uma mansão que guarda a atmosfera vitoriana e muito espaço para passeios a pé. As pessoas que frequentam o lugar são, na sua maioria, de meia idade, ou até mesmo velhas, e tudo por lá é muito sóbrio e respeitável. Até os jovens que às vezes aparecem por lá são pressionados, ou sentem-se oprimidos pela atmosfera do lugar, a se comportar. Isto significa que, de um modo geral, o lugar é bastante silencioso, e à noite particularmente, muito silencioso. Uma verdadeira calmaria. Quanto a mim, adoro esta quietude, e é claro que tento escapar até mesmo do pouco barulho que ouço por lá. Afinal, as pessoas acabam conversando entre si, e como há centenas delas na casa, o tom das conversas acaba assumindo proporções bastante consideráveis. Isto sem contar os veículos que circulam pelo local, caminhões, máquinas de aparar grama, entre outros. Mas a propriedade tem milhares de acres de colinas cobertas de bosques entrecortados por caminhos e trilhas, algumas das quais bastante precárias. Para mim é sempre um prazer todo especial percorrer essas trilhas à procura de algum lugar onde só veja árvores e rochas imensas do período glacial, um lugar onde eu possa me sentar num dos mirantes que marcam certos pontos das trilhas e ficar admirando aquele cenário intocado pelo homem, ouvindo o som do silêncio. E claro que há o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, mas isso não me incomoda. Esses sons naturais só fazem aumentar a sensação de silêncio. Aonde quer que eu vá, porém, aonde quer que me sente, mais cedo ou mais tarde, e infelizmente sempre mais cedo do que esperava, ouço vozes humanas. São grupos de pessoas caminhando por trilhas paralelas, ou então seguindo justamente por aquela que eu tinha escolhido. E essa invasão da minha privacidade sempre me irritou muito. É tolice, eu sei. Afinal, eu era apenas uma das centenas de pessoas que lá estavam, mas achava que não podia ser perturbado. E quando isto acontecia, levantava-me e continuava a caminhar, procurando sempre por um lugar silencioso, um lugar realmente silencioso. E nunca o encontrei. Um dia, quando estava sentado num dos meus mirantes, um homem passou, olhou para mim, hesitou um momento e disse, quase que num sussurro: posso lhe fazer companhia? Concordei com a cabeça. Não poderia recusar, apesar de aquilo me aborrecer de imediato. E eu não poderia me levantar e sair na mesma hora, sem com isto parecer extremamente descortês. Passados cerca de 5 minutos em que permanecemos ali sem dizer palavra, ouvimos o inevitável som de gente conversando na estrada. E em seguida uma explosão de risos femininos. Meu novo conhecido fez uma careta e disse: isso não é realmente perturbador? Imediatamente mudei minha opinião sobre ele. Concordei com a cabeça e disse: está aí uma coisa da qual não se pode escapar. Existe um lugar em que isto é possível, disse ele. Depois parou por um instante, como se tivesse chegado à conclusão de que falará demais. Mas eu fiquei esperando com um olhar de interrogação sem dizer nada, até que ele continuou: é um lugar que descobri há 3 ou 4 anos. O senhor gostaria de conhecê-lo? É silencioso? Oh, sim. Seria muito bom. Venha comigo, disse. Levantou-se e olhou ao redor, como se quisesse buscar um ponto de orientação. O dia estava lindo, ensolarado, o céu azul, nenhuma nuvem. Não fazia muito calor, e senti-me muito bem quando partimos. Eu não gostava muito de falar, mas não consegui conter uma observação: não me lembro de tê-lo visto antes. É que geralmente estou caminhando por alguma trilha. Eu também, comentei, já começando a gostar do meu novo colega. Meu nome é Ted Jarvik, disse,
e estendi-lhe a mão. Ele retribuiu com um caloroso aperto de mão. O senhor pode me chamar de Dark Horse, disse. E nesse exato momento, sem que eu esperasse, ele entrou bosque adentro, ora abrindo caminho com as mãos pela densa vegetação, ora contornando tufos de plantas rasteiras. Pensei no quanto tinha sido bom ter colocado calças compridas. Se estivesse fazendo um pouco mais de calor, eu teria vindo de shorts e ficaria com as pernas arranhadas pelas plantas e com picadas de insetos. Como este não era o caso, não tive problemas para acompanhá-lo. Não conseguia saber para onde ele estava indo. Não havia qualquer trilha, e nós escalávamos pedras enormes como se fossemos alpinistas. Apesar da temperatura agradável do dia, eu estava ofegante, sentia calor e não demorou muito para eu começar a transpirar. Finalmente, paramos por alguns instantes sob uma cicuta. Geralmente paro aqui para tomar fôlego, disse o meu colega. Hoje em dia levo mais tempo para chegar até lá. Ainda ofegante, aceitei de bom grado a sugestão de fazer uma pausa. Como o senhor sabe para onde está indo? Perguntei. Pelas marcas naturais do terreno. Uma árvore com este formato, uma pedra com musgos formando determinado desenho. Percebo essas coisas automaticamente e não me esqueço mais delas. Tenho um dom especial de observação, e por causa dele nunca me perco. O senhor tem sorte, lamentei. Eu não tenho qualquer senso de direção. Chego a ficar irremediavelmente perdido nos corredores de um hotel. As camareiras têm de me pegar pela mão e me conduzir até o meu quarto. Meu companheiro riu e observou: estou certo de que o senhor tem muitos outros dons. Minha habilidade de nunca me perder é a única que tenho. O senhor disse que se chamava Dark Horse. O senhor não é índio, é? Um americano nativo? Perguntei-lhe, enquanto fitava. E ele se parecia tão pouco com um índio quanto eu. Não, de jeito nenhum. Só disse que o senhor podia me chamar de Dark Horse. Sabe, acho que, se a gente deseja efetivamente sair de férias, deve abandonar toda a parafernália da vida de todo dia. Preciso dar meu nome verdadeiro ao hotel por causa da reserva e do pagamento com cartão de crédito. Mas enquanto estou aqui, não quero nem ser chamado pelo meu nome. E nem falar sobre meus negócios. Simplesmente quero me esquecer completamente da minha vida de todo dia. O que quer que eu seja oficialmente, esse alguém ficou lá em Manhattan. Aqui sou outra pessoa. Fiquei espantado com o que ouvi. Que ideia interessante. Eu devia fazer o mesmo. Não que eu seja dos mais sociáveis quando estou aqui. Descansou um pouco? Perguntou-me. Então vamos. Não estamos muito longe. Tentei gravar o local em que ele virou e observar marcas do terreno, mas foi inútil. Não sou uma pessoa com senso de observação. Para mim, uma árvore é uma árvore e uma rocha é uma rocha. Foi então que praticamente escorregamos para dentro de um buraco e Dark Horse sussurrou: é aqui. Olhei ao redor. As rochas formavam uma parede que nos circundava por quase todos os lados. Aqui e ali, árvores haviam crescido entre as pedras. Samambaias vicejavam. Ali a temperatura era agradável, muito agradável e reconfortante. Acima de tudo, porém, aquele lugar era silencioso. Não se ouvia um único som. Um ruído de folhas balançando ao vento de vez em quando, talvez. Ou então a fraca estridulação de um inseto. Ou ainda o suave canto de um pássaro. De resto o lugar era absolutamente silencioso, de um silêncio benéfico num mundo em que impera uma grande, longa e interminável cacofonia de ruídos. Sem dizer palavra, meu colega apontou para uma saliência de rocha, perfeitamente adequada para alguém se sentar. Sentamo-nos e deixei que o silêncio tomasse conta de todo o meu interior. Como é que dizia o poema? E aplacou o tormento do meu espírito com um toque de infinita calma. Ficamos sentados ali por cerca de meia hora, e durante todo esse tempo eu não disse rigorosamente nada, meu colega também não disse absolutamente nada e não se ouviu um único sonho humano de espécie alguma. Nem risos à distância, nem o som longínquo de uma conversa, nem a vibração de algum motor de combustão interna. Nada. Eu jamais havia experimentado sensação igual em toda a minha vida. Finalmente, meu colega levantou-se e, sem dizer nada, foi como se perguntasse se não estava na hora de voltarmos. Relutante, e também sem verbalizar palavra alguma, respondi que sim. Saímos do lugar. E já tínhamos andado cerca de 750 metros, quando ousei perguntar:
Como o senhor encontrou aquele lugar tão silencioso? Da primeira vez foi por acaso. Desde então, já voltei até lá cerca de 6 vezes. Adoro aquele lugar. Ele fica completamente fora do alcance de qualquer trilha e, pelo que sei, não consta dos mapas do hotel. É um esconderijo secreto que só eu conheço. E agora o senhor também. Muito obrigado por tê-lo mostrado a mim. De coração, agradeci com sinceridade. Eu jamais poderia imaginar que, num lugar como este, ainda pudesse haver um recanto que não tivesse sido pisado por pés humanos. Por que não? Perguntou Dark Horse. Acho que por todo o mundo existem pequenas áreas que ainda não foram perturbadas pela humanidade. E esses lugares às vezes estão localizados em áreas densamente povoadas. Estou certo de que há bem menos lugares como este hoje do que havia há algum tempo, e que um dia eles talvez não existam mais. Mas ainda existem. Ainda existem. Sem hesitar quanto à direção a seguir, meu colega conduziu-me de volta a uma das trilhas principais. Abrimos caminho por entre rochas, raízes e vegetação rasteira novamente. A sensação de subida que eu tivera na ida era a mesma que eu sentia agora, na volta. Mas é claro que isso não era possível, pois logo depois chegamos ao local em que nos tínhamos conhecido. Despedimo-nos, agradeci-lhe e trocamos um aperto de mãos. Voltei para o meu quarto, tomei um banho e pouco depois estava pronto para o jantar. Não o vi no jantar, embora o tenha procurado. De fato, não voltei a vê-lo por todos os outros dias que passei ali. Para encurtar a história, nunca mais o vi desde aquele dia. No dia seguinte, aquele em que ele tinha me levado ao lugar silencioso, tentei voltar lá sozinho. Peguei um livro, alguns sanduíches que havia pedido na cozinha, e era minha intenção passar boa parte do dia por lá, se o tempo continuasse bom. Mas é claro que não consegui o que queria. Não tive a sorte de reencontrar o lugar. Acho que comecei errando na primeira virada. Mas não desisti. Depois de voltar à cidade, continuei sonhando com aquele lugar silencioso, e na primeira oportunidade voltei à estância de férias, estudei o mapa e marquei a área em que achava que pudesse estar escondido aquele lugar. Consegui chegar ao mesmo mirante em que encontrei Dark Horse aquele dia e, de lá, comecei uma exploração sistemática. Não adiantou nada. Nunca consegui encontrar o lugar. Por mais que tentasse me lembrar das voltas e reviravoltas do caminho, por mais que me iludisse achando que reconheceria uma daquelas malditas árvores ou pedras, por mais que me atolasse em pântanos ou escorregasse de rochedos, a coisa sempre terminava em lugar algum. Levei picadas, arranhões, sofri ferimentos, tive contusões e torções. O que não consegui foi chegar ao lugar. Parece que isso se transformou numa obsessão para mim. Por acaso eu sabia aquela passagem de The Lost Shore e acho que comecei a ouvi-la com algumas alterações na letra. Procurei, mas em vão, aquele divino lugar perdido, de onde saiu o espinto do silêncio que penetrou em mim. E acho que cantarolo esta passagem toda vez que o ambiente vai ficando barulhento e caótico. Fez-se uma demorada pausa quando Jarvik concluiu. Então o senhor só precisa encontrar esse cara que o levou até lá para levá-lo outra vez, disse Halstead. Tudo o que o senhor terá de fazer, então, é ir marcando no mapa, com a maior precisão possível, cada volta e reviravolta do caminho. Suponho que esse cara tenha realmente existido, disse Gonzalo, hesitante. O senhor não teria sonhado tudo isso, não é? Jarvik franziu as sobrancelhas. Acreditem-me, não foi sonho. E aquela pessoa também não era um elfo que me levou para um mundo encantado. Tudo aconteceu exatamente como lhes contei. O problema é que ele tinha um senso de direção infalível, e eu não tenho nenhum. Então você precisa encontrá-lo, se quiser sair do ponto em que empacou, disse Rubin, categoricamente. Muito bem, concordou Jarvik. Preciso encontrá-lo. Mas diga-me de que forma. Eu não sabia o número do quarto dele, não sabia o seu nome, e não me ocorreu tentar identificá-lo na recepção naquela noite ou mesmo no dia seguinte. Sacudiu a cabeça parecendo ter dúvidas sobre se valia a pena continuar ou parar por ali. Então meneou os ombros e disse, não posso omitir dos senhores o quanto fiquei obcecado pela ideia de reencontrar aquele lugar. Na última vez em que estive na estância, passei meio dia conversando com os vários funcionários da recepção. Queria conseguir uma lista de todas as pessoas que tinham estado no hotel no dia em que fui levado para aquele lugar silencioso. Foi preciso negociar muito, examinar cuidadosamente vários registros, e eles foram gentis a ponto de fazer uma lista em ordem alfabética contendo 249 nomes.
E fizeram isso para mim porque sou um hóspede regular e também porque deixei uma caixinha de $50 para eles dividirem entre si. Não incluíram na lista os endereços, porque disseram que aquilo era contra a ética, e que se fossem pegos fazendo uma coisa dessa seriam despedidos, colocados numa lista negra, e sabe lá mais o que. No dia seguinte, num último esforço, tentei encontrar o lugar mais uma vez, e fracassei, é claro. Passei todo o resto da minha estada estudando a lista de nomes. E sabem de uma coisa? Cheguei a decorar todos eles. Não porque quisesse isto, é claro. Sou capaz de arrolá-los na ordem alfabética, em que foram relacionados. Por acaso tenho uma memória capaz de coisas como essa. Parou e refletiu um pouco. Se o meu senso de direção fosse tão bom quanto minha capacidade de memorizar itens banais de uma lista, quer dizer, se o meu senso de observação fosse capaz de me fornecer indícios de pequenas variações, eu poderia me lembrar e não estaria no dilema em que me encontro agora. De que forma a lista de nomes poderia ajudá-lo? Perguntou Drake, com as sobrancelhas arqueadas por detrás da nuvem de fumaça do cigarro. A primeira coisa que me ocorreu foi que o nome falso que ele usava poderia ter alguma razão de ser, disse Jarvik. Por que alguém adotaria o nome de Dark Horse? Talvez porque as iniciais coincidissem com as de seu nome verdadeiro. Percorre a lista e encontrei apenas um DH e o nome era Dora Arboart. Bem, o que quer que o meu colega fosse, certamente não era uma mulher. Essa possibilidade ficou excluída, portanto. Depois pensei que as iniciais talvez estivessem invertidas. Procurei um HD e não encontrei nenhum. Depois procurei por nomes de pessoas do sexo masculino, que não tinham se registrado na companhia de alguém. Havia um grande número de pessoas relacionadas aos pares. Por exemplo, Ira e Hortência Bell, só para citar os primeiros nomes da lista. Achei por bem eliminá-los, especialmente se tivessem crianças com eles. Feita esta seleção, sobraram 17 nomes de homens, todos possivelmente solteiros. A princípio achei que tinha feito um enorme progresso. Mas depois lembrei-me de que Dark Horse não me havia dado qualquer indicação de que fosse solteiro. Ele poderia muito bem ter deixado sua esposa e filhos no quarto do hotel, ou então assistindo ao Mahjong, que era jogado no saguão do hotel naquela tarde. O senhor poderia tentar alguma coisa mais radical, disse Trumbull, por exemplo, seguir cada um dos homens listados e ver qual deles era Dark Horse. Com um pouco de sorte, Dark Horse poderia ser justamente o primeiro da lista. E o senhor sabe que ele mora em Manhattan. Ele mesmo disse isso. Para começar, tente a lista telefônica. Uma das pessoas relacionadas chama-se S. Smith, disse Jarvik. Tremo só em pensar em quantos Smiths existem na lista telefônica só com a inicial S no primeiro nome. Ademais, se bem me lembro, ele disse que sua identidade oficial, fosse ela qual fosse, tinha ficado para trás, em Manhattan. Pareceu-me que ele queria dizer que trabalhava em Manhattan, mas não necessariamente que morava lá. Ele poderia morar em qualquer um dos 5 distritos administrativos, ou em Nova Jersey, ou em Connecticut, ou em Westchester. Pensei em várias soluções radicais. Só para citar um exemplo, cheguei a considerar a possibilidade de pagar a um piloto de um desses aeroclubes da região para voar comigo sobre a propriedade. Minha ideia era a de ver o lugar de cima. Mas sei que não seria capaz de reconhecê-lo, pelo menos não de cima e passando rapidamente por ele. E mesmo que o reconhecesse, eu teria que voltar ao aeroporto para o piloto pousar o avião, e depois, quando tentasse chegar ao lugar silencioso por terra, estou certo de que fracassaria novamente. Então pensei que talvez pudesse alugar um helicóptero e, caso reconhecesse o lugar do alto, o helicóptero poderia ficar em voo parado sobre o lugar e eu desceria por um cabo, uma corda ou coisa parecida. Mas isso é ridículo. Eu não teria coragem de descer do helicóptero com a ajuda de um cabo, mesmo que reconhecesse o lugar. E ainda que tivesse, o que aconteceria se não conseguisse achar o caminho de volta? Não poderia me dar ao luxo de usar um helicóptero todas as vezes para ir e voltar, não é mesmo? Dark Horse. Isto não é um termo do turf? Perguntou Gonzalo. Originariamente sim, respondeu Avalon. Ele se refere a um cavalo de potencial desconhecido, com boas chances de vencer, sobretudo se entrar num páreo em que todos os outros cavalos são conhecidos. Então por que Dark Horse, ou cavalo escuro? Perguntou Halstead. Presumo que em decorrência da pouca informação que se tem sobre ele, respondeu Avalon. Não poderia ser pela cor, pois a maioria dos cavalos de corrida é de cor escura.
Além disso, o adjetivo escuro pode evocar também a impressão de mistério, de desconhecida. Muito bem, disse Gonzalo, pode ser que esse cara tenha algo a ver com Turf. Vamos supor que sim. Em que isso me ajuda a encontrá-lo? Perguntou Jarvik, num tom amargurado. Ademais, completou Trumbull, parece-me que a expressão inglesa Dark Horse teve seu sentido ampliado para designar qualquer pessoa que entre numa competição sem ser um elemento conhecido, no boxe, no tênis e até mesmo na política. E em que isso me ajuda a encontrá-lo? Insistiu Jarvik. Avalon suspirou profundamente e disse, Senhor Jarvik, por que não consideramos a canção The Lost Shore de um outro ângulo? Roger Alsted observou que de um órgão complexo se poderiam tirar inúmeras variedades de acordes, e que um acorde poderia facilmente se perder no meio de tantos outros. Sem dúvida, esta é uma forma de considerar o problema. E uma forma simplista demais, diga-se de passagem. Veja bem, qualquer sensação consiste de duas partes, uma parte objetiva, que é a sensação em si, e uma parte subjetiva, que é a pessoa que experimenta essa sensação. Um mesmo acorde será sempre o mesmo acorde, se for medido por um instrumento que o considere a partir das ondas sonoras que emite. Entretanto, o acorde que alguém ouve pode muito bem variar de acordo com o estado de espírito e as circunstâncias de momento do ouvinte. Aquele que tocava órgão no poema estava cansado e inquieto. Por esta razão, o acorde teve um efeito particular sobre ele. Calou a dor do peito que ele talvez estivesse sentindo. Daquele momento em diante, quando passou a procurar o acorde, seu estado de espírito mudou para o da ansiedade e a tensão. Ainda que ouvisse o mesmo acorde novamente, precisamente o mesmo, o som não teria sobre ele o mesmo efeito já que seu estado de espírito era outro, e o ouvinte talvez não considerasse o mesmo acorde que ouvirá anteriormente. Não é de se admirar, portanto, que a busca desse ouvinte hipotético tenha sido em vão. Ele estava tentando achar uma réplica não apenas do acorde que tocará acidentalmente, mas também de si mesmo, quer dizer, da pessoa que tinha sido no momento em que tocou o acorde. O que o senhor está tentando dizer? Perguntou Jarvik. Estou tentando dizer, senhor Jarvik, prosseguiu Avalon, que o senhor talvez devesse dar menos importância a este lugar. O senhor o encontrou num dia perfeito e pelas mãos de uma outra pessoa, de sorte que, num certo sentido, o senhor não estava preocupado em achar nada. Se voltar a encontrá-lo um dia, pode ser que isso ocorra sob condições não muito propícias. Poderá estar fazendo mais calor, ou mais frio ou o céu poderá estar nublado. O senhor estará num clima de ansiedade, de busca, e não à vontade. O resultado é que o lugar poderá não ser aquele que o senhor traz na lembrança. E isso poderá deixá-lo profundamente desapontado. Não seria melhor ficar com a lembrança e parar por aí? Jarvik baixou a cabeça e por alguns instantes pareceu perdido em pensamentos. Depois disse, obrigado, senhor Avalon. Acho que o senhor tem toda a razão. Se eu não conseguir encontrar o lugar, seguirei o seu conselho e tentarei me consolar. Entretanto, gostaria de encontrá-lo uma vez mais, se pudesse, só para me certificar. Afinal, Dark Horse conseguiu encontrá-lo diversas vezes, e se deleitou com ele cada vez em que o encontrou. Dark Horse sabia como chegar lá, disse Avalon. Seu estado de espírito nesse sentido era absolutamente constante e pode ser que ele escolhesse muito bem os dias de tempo particularmente favorável para ir até lá. Ainda assim, teimou Jarvik, gostaria de encontrá-lo mais uma vez, se pelo menos houvesse um jeito para isso. Ao que tudo indica, porém, não há, disse Avalon. O senhor precisa admitir isso. Não sei, não, disse Mário. Ninguém perguntou nada a Henry. Neste caso nem Henry pode fazer alguma coisa, insistiu Avalon. Não há nenhum mistério a ser desvendado. E o que temos a perder? Perguntou Mano. Henry, o que você tem a nos dizer? Jarvik, que até então vinha ouvindo com surpresa o desenrolar da conversa, voltou-se para Rubin e, batendo com o polegar no ombro do amigo, perguntou baixinho, o garçom? Com um gesto, Rubin pediu a Jarvik que não dissesse nada e prestasse atenção. Henry, que até aquele ponto ouvirá tudo com muita atenção, disse, primeiramente devo dizer que concordo plenamente com o Sr. Avalon no que respeita à natureza subjetiva do encanto que os lugares têm sobre as pessoas. Eu detestaria ver o Sr. Jarvik destruir uma lembrança idílica. Contudo... disse Gonzalo. Prossiga, Henry. Henry sorriu daquele seu jeito bonachão e retomou o que dizia. Contudo, a única coisa concreta de que dispomos é a expressão Dark Horse, a que todos os senhores vêm se atendo ao longo de suas considerações.
Posso perguntar-lhe, Sr. Jarvik, se por acaso havia alguém naquela lista de sobrenome Poe, um nome não muito comum. Um James Poe, talvez. Os olhos de Jarvik se arregalaram. Você está brincando, não estou, não. Pela sua expressão de surpresa, posso entender que havia este nome? Há um J. Poe na lista, com toda certeza. Poderia ser James. Então talvez seja este o homem que o senhor está procurando. Mas por quê? Creio ter ouvido o Sr. Trumbull mencionar que a expressão Dark Horse é usada na política. Penso que este seja o seu emprego mais comum hoje em dia. Um Dark Horse é um político que ninguém me imaginaria indicado como candidato por um partido majoritário, mas que acaba sendo como forma de se quebrar o que, de outra forma, seria um impasse. Nos dias de hoje, os Dark Horses são raros, pois as candidaturas são decididas nas eleições primárias. Entretanto, em tempos relativamente recentes, 1940 para ser mais exato, Wendell Willkie foi um Dark Horse nomeado pelo Partido Republicano. Mas na história dos Estados Unidos da América, a expressão é geralmente empregada para designar a primeira pessoa indicada como Dark Horse para uma candidatura. Em 1844, os democratas estavam dispostos a lançar a candidatura do ex-presidente Martin Van Buren, mas ele precisava de uma maioria de 2/3, e a intransigente oposição do Sul não permitiu que isso ocorresse. Vencida pelo cansaço, a convenção mudou sua orientação para James Knox Poe, senador pelo estado do Tennessee, que ninguém tinha imaginado que pudesse ser lançado candidato à presidência. Ele foi o primeiro candidato Dark Horse, chegou a ganhar as eleições, fez um bom governo, mas não foi reeleito. Ele está certo. Você sabe tudo mesmo, Henry, disse Rubin. Não, Sr. Rubin, disse Henry, mas eu tinha uma vaga lembrança do caso, e enquanto a discussão se desenrolava, fui consultar nossas obras de referência. Pode ser que o J. Poe que consta da lista do Sr. Jarvik seja um descendente direto, ou colateral, de James Knox Poe, o que pode explicar a origem da alcunha de Dark Horse. É impressionante, murmurou Jarvik. Mas pode ser que o senhor continue tendo problemas para encontrá-lo, Sr. Jarvik, prosseguiu Henry. E mesmo que o senhor o encontre, pode ser que ele não seja a pessoa certa, e ainda que seja a pessoa certa, o senhor poderá acabar se desapontando com um lugar silencioso. Contudo, desejo-lhe muito boa sorte. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.